Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Jaque, Reginaldo, pessoal, muito boa noite, uma alegria estar aqui. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto liderança. E eu estava lembrando que no dia 1º de maio agora fez 27 anos, né, que nós perdemos o Ayrton Senna. E depois de tanto tempo a gente ainda comemora, ainda lembra, ainda tinha um orgulho, né? E a gente está hoje num momento tão complicado, né, de falar sobre valores, heróis, pessoas que nos inspiram. Então, Ayrton Senna foi um ícone para a gente, uma inspiração realmente, não só como atleta, mas como pessoa, na verdade, em vários aspectos que a gente tem um orgulho. E talvez hoje, né, a gente tenha dificuldade de lembrar de empresários, né? Gosto muito do Abílio Diniz, que foi um empresário sensacional, né, que também teve uma liderança e pegou uma empresa e transformou uma empresa. E talvez hoje, se a gente for falar do esporte, vamos falar do futebol, que é um esporte que muita gente gosta. No nosso time, quem são as lideranças do nosso time? Né? Se for falar de seleção brasileira, quem talvez seja aquele líder do nosso time, da seleção? Difícil às vezes de identificar. Então, por isso que é um assunto que a gente gosta de falar, um assunto muito importante, que vai ser um prazer a gente falar hoje. Eu tenho um convidado hoje que também tem uma experiência muito grande e eu estou esperando ele se conectar aqui para a gente falar com ele. Ele também é coronel, formado na Academia Militar das Agulhas Negras e tem uma vasta experiência nessa área operacional. E então vai ser um prazer ter esse contato, essa conversa, para que a gente possa o assunto propriamente dito. Então vai ser um prazer. É isso aí, meu amigo Reginaldo, boa noite. Boa noite, Alessandro, meu grande amigo. Boa noite a todos os presentes. Agradeço aí o convite, meu irmão, agradeço a presença de todos, a disponibilidade de tempo, estarmos reunidos mais uma vez para falarmos de liderança, um assunto tão polêmico, mas tão maravilhoso, né? Tão bom de se falar para quem respirou, né, a carreira toda, mais de 30 anos, e você completando aí o tempo de serviço também, né, meu irmão? E tem uma aí, vasta experiência. Nós estamos chegando numa parte da jornada, né? Ainda tem outra, mas eu estava falando antes, Reginaldo, que nós há 27 anos, tem 27 anos que a gente comemora, né, a morte do Ayrton Senna. Na verdade, não comemora, a gente rememora, né? Gostaria que ele estivesse aqui, mas a gente lembra como um líder, como um atleta, né, que inspira as pessoas. E hoje nós temos essa dificuldade de identificar valores, de identificar líderes, né? Então, esse assunto é sempre atual, né? A gente está falando sobre isso. E gostaria que você contasse um pouquinho da tua experiência, Reginaldo, que você foi formado também na Academia Militar das Agulhas Negras, passou por aquela escola maravilhosa, escola de formação de líderes. Então, vamos trocar esse bate-papo aí, fala um pouquinho da tua carreira, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar mais. Quem já te conhece vai relembrar e quem não te conhece vai poder saber essa linda história. Ah, perfeito, meu amigo, perfeito. Obrigado mais uma vez. Em relação à minha carreira, né? Academia Militar das Agulhas Negras. Antes de ir para a academia, eu fui aluno do Colégio Militar do Recife. Depois passei um ano interno em Fortaleza. De lá, fui para a academia, né? Fui aprovado no concurso, no âmbito nacional. Na época, podia fazer direto. Fui para a academia, fui para a Infantaria da AMAN. Na Infantaria, lá concluí no ano de 1993. E na carreira, né, como é comum aos guerreiros de infantaria, me dediquei muito à área operacional, né? Então, fiz alguns cursos de combate, dentre eles o Guerra na Selva, os cursos de montanha na área do Pantanal, estágio de Caatinga, né, ali em diversos ambientes operacionais. E tive a
grande felicidade de ser instrutor do curso de Guerra na Selva, dos cursos de operações na montanha, e onde eu pude praticar bastante essa questão da liderança. Mas a liderança para a infantaria, você é um exemplo vivo disso, né, meu irmão? Nós praticamos diariamente, né? Porque nós lidamos com pessoas, cada um com uma cabeça, com um mundo, com uma visão, com uma perspectiva, com seu sistema de crenças e valores, seus princípios. Então, nós temos que gerenciar isso, né? Motivar esse grupo e levar para o cumprimento de missão, né? Que é desafiador muitas vezes, né? Dependendo do nível da missão. Então, basicamente, essa carreira, tive a oportunidade também de participar da missão de paz no Haiti, né? A missão da ONU. A parte da montagem do batalhão Haiti ficou a cargo da minha equipe, que é a equipe do G1, que eles chamam, né? Seria os recursos humanos. E lá também é uma experiência à parte, né? Isso dá um capítulo à parte de muitas e muitas horas de conversa. A experiência é basicamente essa mesmo. Ô, Reginaldo, você tem uma carreira muito bacana nessa área operacional e sempre a gente não tem como, né? Eu acho que não só no Exército, mas a gente está sempre trabalhando em equipe, né? É difícil você ver alguma pessoa que ela fala assim, eu trabalho totalmente sozinho. É muito complicado, né? E quando a gente fala em pessoas, a gente fala em liderança, em equipe, e o tema da nossa live hoje é Pilares da Liderança, né? Então, você trabalhou com tropa operacional, com tropa no Haiti, e depois dessa carreira que você teve aí, depois de 30 anos, né? Se você tivesse que elencar esses pilares da liderança, gostaria que você falasse para a gente. Entrou um pessoal aí, eu queria mandar um abraço aí para a Graça, para o Lincoln, né? E depois a gente vai comentando aí com o pessoal, interagindo. Mas eu queria muito que você falasse isso, eu acho que é importantíssimo, como eu falei no início, sobre dificuldade de identificar nossos ídolos hoje, ídolos no esporte, ídolos empresariais, ídolos na política, pessoas que têm a liderança, que nos levam para outro nível, que nos inspiram. Às vezes nós estamos num momento, talvez, com essa dificuldade de identificar isso no nosso país, né? Talvez se a gente for falar né, vamos citar o exemplo do nosso, que a gente fala que é o país do futebol, onde está a liderança do nosso time? A gente não consegue identificar, vai identificar o craque do time, mas talvez não identifique um líder lá dentro. Então, se você puder falar sobre esses pilares, iniciar já no assunto, no tema principal da nossa conversa, para falar sobre os pilares da liderança, ok? Tá perfeito, Alessandro. Inicialmente assim, algumas considerações, né? Vários estudos estão comprovando que, na verdade, nós temos problemas básicos nessas questões de liderança, né? O primeiro é que a população não é só brasileira, não. É bem interessante. A população mundial, ela está tendo uma dificuldade de gerenciar o poder das autoridades. Então, a população, de uma maneira geral, para aceitar esse poder, está tendo uma dificuldade, por uma série de motivos. Existe um estudo específico em cima disso. Tá? Isso está levando a um efeito que se chama o apagão de lideranças. Né? Está tendo apagão de um monte de coisa, mas a liderança é uma das áreas que está sendo afetada por esse apagão de talentos, na verdade, de uma maneira geral. Né? E a liderança não fica fora disso. Então, não é só no Brasil, não, Alessandro. Até no mundo, nós temos uma certa dificuldade de identificar esses talentos e essas lideranças, né, na área da liderança. Mas ainda temos alguns que, aparentemente, estão, como você falou, num nível acima, estudaram bastante essa área, já viram a aplicação prática de tudo isso e já entraram num outro nível. Tá? Quem são esses que nós, que entendemos que o conhecimento é a base do desenvolvimento humano, né?
nós vamos buscar com essas pessoas, né? E um outro detalhe interessante é que, apesar de ter visto, né, vários exemplos, inúmeros, milhares de exemplos na nossa instituição, exemplos que deram certo, eu tenho certeza que você também tem milhares deles, com a vasta experiência de instrutor de escola que você tem, né? E também vimos alguns que não dá tão certo assim. E é com base nisso, e aí vem um detalhe, pessoal, né? O meio empresarial, o meio business corporativo, também sente a mesma falta. Tá? E o que acontece? Esses pilares, eles atendem não só o que eu vi em mais de 30 anos de instituição, dando certo e dando errado. Esses pilares é para uma liderança, como eu costumo falar, sistêmica. É em casa, é num grupo de amigos, é num grupo religioso, é na empresa, é no trabalho, qualquer um deles. E, basicamente, assim, por ser pilar, ele vai ser o sustentáculo da liderança. E depois desse tempo todo, o que eu estudei, e eu não me considero nenhum especialista, muito pelo contrário, eu me considero assim um aprendiz. Cada dia que passa, eu aprendo um pouco mais. Gente, nós temos que ter muita humildade para falar de determinados assuntos. De uma maneira geral, de qualquer assunto. Você pode ter passado a vida toda tratando de um assunto. Quando você compreende que ainda tem algo a aprender, você tem essa humildade, você está pronto para subir níveis. E eu falo assim, na minha opinião, eu, Coronel Reginaldo, né, depois de estudar tudo isso, de estar lendo a respeito, buscando conhecimento na área, eu considero que uma liderança, um líder de sucesso, de alta performance, um líder extraordinário, ele trabalha esses 3 pilares, que são, primeiro, ele tem que ter estratégias vencedoras. Eu não me canso de falar isso. E quem me acompanha sempre, vai chegar uma hora que vai estar ministrando as minhas palestras melhor do que eu. Tá? Estratégias vencedoras, que eu separo 7 estratégias que ele tem que ter. Pilar, estratégias vencedoras do líder. O segundo, o líder ele tem que ter uma equipe motivada. Os liderados dele, pessoal, tem que estar trabalhando com prazer, com felicidade, com alegria. Então, o líder que tem um liderado triste, chateado, que trabalha ali chateado da vida, ele não vai atingir uma liderança de alta performance com a equipe dele nunca. E o terceiro pilar, que não adianta ter a equipe motivada e o líder ter estratégias vencedoras, se a equipe dele não for capacitada para executar aquelas tarefas. Tá? Então, não adianta. Então, ele tem que ter estratégias vencedoras, uma equipe motivada e uma equipe capacitada. É basicamente isso daí. Tá? Muito bom. Perfeito, Reginaldo. Olha só, você falou do bom humor, né, do mau humor da pessoa. A gente, ao longo da nossa carreira, a gente convive, né, com vários tipos de chefe, de líderes, e a gente vê a diferença na equipe quando o chefe ele já chega com uma visão positiva, com um pensamento positivo, com uma ação a tomar já com... Olha, pessoal, nós temos que fazer isso aqui, já está tudo certo, conto com o apoio de vocês. O negócio começa a fluir melhor, né? Então, isso que você falou, eu acho também que entra a parte de autoconhecimento, né? Da pessoa se conhecer, entender as suas limitações também, para poder trabalhar melhor com a equipe. É mais fácil, né? Então, esses pilares que você falou, uma visão estratégica, né? A pessoa ter planejamento futuro, né? Tudo isso aí é fundamental e a gente está sempre aprendendo. E uma coisa até que você comentou na outra live, para a gente falar de liderança, a gente tem que gostar de pessoas, né? Com certeza. Não tem como você falar, estar à frente da equipe, se você não gosta, não desenvolve, não aprende, às vezes, a gostar da pessoa realmente, gostar da tua equipe. E eu falo, Reginaldo, a gente no trabalho, você já fechou teu tempo, estou fechando meu tempo,
posso te dizer assim, dificilmente teve algum dia que eu fui para trabalhar e não cheguei assim com uma satisfação de olhar para uma equipe, a nossa equipe, a minha equipe, a equipe dos líderes, né, intermediários que a gente tem, e de falar, pô, que satisfação de estar aqui com essa equipe, de aprender, de poder trabalhar e de motivar. Teve uma palestra, o comandante chegou para a gente e falou assim, pessoal, vocês podem trabalhar com o chefe, ele dizendo para ele, né? Com o chefe, sem o chefe ou apesar do chefe. Ele falou, olha, eu prefiro que vocês trabalhem comigo, que eu não atrapalhe o rendimento de vocês. E muitas vezes, Reginaldo, nesse dia que a gente está de mau humor ou que a gente está com algum problema, a gente tem que tentar filtrar para não levar mais um problema para a equipe. Senão, em vez da gente ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? E a gente já viu isso acontecer. Né? Com certeza, Alessandro. E é bem assim mesmo, né? Você tendo as suas estratégias vencedoras, você se preocupando em motivar a tua equipe, né? E eu falo ali da alta performance, né? Olha só, gente, eu sei que tem gente que discorda, né? Tem um amigo meu que ele fala, eu discordo. Eu acho que é impor e pronto. Não tem problema, meu amigo. Mas a experiência tem mostrado que aquele líder que ele é autoritário, ele manda, só que o liderado ele cumpre muito mais por medo do que por prazer, né? Muitas vezes ele não tem prazer nenhum de trabalhar com esse líder. E não deixa de ser um líder, é um líder autoritário, né? Mas ele vai exercer a liderança naquele nível autoritário, o liderado dele não vai estar trabalhando com prazer e não vai se dedicar ao extremo. Não adianta, né? Não vai funcionar. Por isso que eu falo que o líder ele tem que desenvolver a habilidade de gostar de pessoas realmente. Você comentou até do autoconhecimento, né? Mas a importância do autoconhecimento, até para saber o que está limitando ele no comportamento, isso é vital, faz parte ali daquelas condições básicas para ele iniciar um trabalho de liderança de alta performance. Ele compreender que tem muitos comportamentos que são positivos, que vão agregar valor, que vão fazer com que a equipe esteja ali com prazer trabalhando para a pessoa, mas alguns comportamentos são limitantes. E que esses comportamentos limitantes atrapalham o desempenho da equipe. Vira uma interferência, e essa interferência diminui a alta performance, né? Então, se você quer realmente trabalhar com a tua equipe, você fazendo o máximo de você, e a tua equipe também fazendo o máximo de cada um dentro das suas limitações, né, você tem que trabalhar o comportamento limitante, melhorar, você tem que trabalhar a motivação da tua equipe e deixar que ela realize as tarefas por prazer, né? Sentir prazer e não sofrer, né? É isso aí. Bom, Reginaldo, e nós temos um marco assim, em termos de literatura, né, que liderança é estudado há muito tempo e a gente está sempre estudando e sempre aprendendo. E quando chegou aquele livro, O Monge Executivo, né, principalmente a gente da área militar, o pessoal entende que assim é muito autoritarismo, eles confundem autoridade, né, autoridade com autoritarismo, é uma coisa totalmente diferente. E às vezes eu estava ali conversando sobre liderança e tal, e o pessoal, mas, coronel, no Exército, né, um soldado até conversou comigo, coronel, no Exército é muito fácil, o senhor manda, o pessoal obedece. Só que entre você mandar, simplesmente eu falei para ele, olha, não é bem assim, porque você pode dar uma ordem, qualquer equipe, e as pessoas, aquele negócio, né, as pessoas vão fingir que faz da melhor maneira, mas você não tem como acompanhar tudo. Você tem que capacitar as pessoas acreditarem na ideia que você está passando e elas se esforçarem muito para, além de cumprir a missão, saber que elas estão indo em direção ao que o líder pensa. Porque a vitória também da equipe é a vitória do líder. E a equipe e o líder eles vão crescendo juntos. Né? Então, quando veio aquele livro, O Monge Executivo, ele falou assim, pô, o líder,
não vai estar no status acima da equipe. Ele vai estar no mesmo nível da equipe como um líder servidor. Então, das nossas fases de vida, que a gente foi tenente, capitão, a gente cada vez mais, eu tenho certeza que a gente está chegando no nosso último posto, vamos falar assim, com uma visão de liderança muito mais participativa, muito mais colaborativa, muito mais de integrar a equipe, de valorizar aquelas pessoas que estão com a gente, não só valorizar no sentido de incentivar ou de elogiar, mas de valorizar numa capacitação, valorizar num feedback que às vezes precisa corrigir um procedimento e ter coragem de chegar e falar, vem cá, vamos conversar aqui. O que você está errando? Pessoal, precisamos organizar isso, aquilo. Então, quando a gente entende, né, Reginaldo? E no nosso ambiente, se você tiver numa situação de conflito, e você que trabalhou no Haiti, e a gente vai lembrar daquele filme do Platum, né, que teve um tiro nas costas, no nosso trabalho, se a gente tiver isso e a pessoa tiver medo, tiver desconfiança, numa situação real, nós podemos correr o risco de levar um tiro nas costas, e não é isso que a gente quer. Exatamente, Alessandro. É bem assim que funciona. Na verdade, eu penso assim, depois de um certo tempo na força, né, estudando os assuntos, eu relembrei, né, aqueles conhecimentos lá de academia. Aí nós lembramos exemplos do nosso ilustre Coronel Excher, por exemplo, que é um cara um militar fantástico, e falava com muita propriedade de liderança. E você vê que os exemplos, Alessandro, quando a gente vai buscar, são exemplos que estão voltados exatamente para a liderança servidora. Nós que somos de infantaria, por exemplo, a gente aprende lá como tenente. O tenente, ele tem que se preocupar em conhecer o seu subordinado, em desenvolver, capacitar nas coisas mais simples, né? Onde a tropa está, o líder, o comandante está junto, por mais que seja aquela questão, né, muitas vezes interpretada como a liderança autoritária, única e exclusivamente, porque nossa estrutura é verticalizada, é hierarquizada, né? Mesmo assim, na época da academia, eu lembro dos instrutores da academia militar passando o conhecimento para a gente. Se for avançar numa linha de servir, o comandante é o último que avança, a tropa avança primeiro. Quer dizer, são exemplos mais puros de uma liderança servidora. Às vezes, nós esquecemos alguns detalhes ou interpretamos equivocadamente, mas até mesmo na academia já se passava essa ideia, né? E muitas vezes, por conta da ascendência hierárquica, a gente troca os pés pelas mãos e às vezes até por contingência de tempo mesmo. Olha, tem que cumprir a missão assim, vamos embora e vamos embora. Não tem muito tempo para conversar, né? E dá a ordem e acredita, né? Confia no subordinado que ele vai cumprir a ordem, porque nem sempre, dependendo da descentralização da operação, nem sempre você vai conseguir fiscalizar tudo, até para dar um feedback e corrigir. E, às vezes, não tem tempo para isso. Então, é bem assim mesmo. O James Hunter, né, quando ele escreveu o livro e lançou o livro, O Monge e o Executivo, ele bate muito nessa tecla. E as empresas, hoje em dia, elas já identificam a importância de uma liderança servidora. Servidora não no sentido de bom mocismo, né? Não, eu vou deixar passar o que está errado. Não, não é nada disso. Muito pelo contrário. É você saber, com muita bondade no coração, com amor no coração, chamar um companheiro que está fazendo uma coisa da forma que não seja a correta e orientá-lo. Aí vai aquelas técnicas de feedback, né, que eu passo. Né, o feedback positivo, um feedback de desenvolvimento bem aplicado, sem precisar chamar a atenção, sem fazer na frente das pessoas o de desenvolvimento, por exemplo, né? Mas essa necessidade ela está sendo cada vez mais reconhecida
não só nas Forças Armadas, mas principalmente no ambiente business, no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Então, você está 100% certo, meu amigo. Você, até pela maturidade profissional que você tem, pelo conhecimento, você que foi instrutor de escola, é provável e eu acredito que muitas vezes ministrou esse assunto para vários alunos, né? E com esse know-how, essa expertise, você amadureceu e está vendo que o caminho é esse, né? O caminho é exatamente esse. Muito excelente. Sem dúvida, Reginaldo. Olha, na verdade, eu estava lembrando aqui, você falando, eu lembrei de um caso que aconteceu no Colégio Militar de Juiz de Fora. Né? O Colégio Militar, a gente trabalha com alunos do ensino fundamental e médio. E eu era comandante de companhia, Reginaldo, e sempre a gente começou a reparar que tinha dois irmãos, na verdade, um casal de irmãos, um menino e uma menina, que eles chegavam, o horário era 7 horas, eles chegavam sempre às 6h30. 6h30 da manhã e ficava ali meia hora esperando. E aí a gente olhou um dia, olhou dois, três, eles estavam o quê? No 7º ano, alunos bem novos. E aí a gente foi apurar ali, o que a gente descobriu? Eles vinham de uma cidade vizinha, de Juiz de Fora, e eles vinham sem café da manhã, e ficavam ali esperando o colégio. Não tinha condições, né? No horário que eles saíam, a mãe não tinha condições. A gente começou, um monitor falou comigo, major, olha ali, eu era major, estava servindo no colégio militar, e aí a gente viu aqueles alunos e falamos, vem cá, por que vocês chegam meia hora aí? Não, major, sargento, a gente sai muito cedo de casa, minha mãe não sei o quê, tal, e vocês tomam café? Não, major, não dá tempo da gente tomar café. Aí a gente olhou a ficha dos dois, as notas, e começamos a perceber que a nota deles estava muito ruim. Aí conversamos com o comandante, um coronel, né? Coronel, podemos levar esses alunos para tomar café aqui no colégio? Eles chegam cedo, moram longe. E aí, Reginaldo, uma satisfação muito legal foi o seguinte, a gente percebeu o antes e o depois que eles começaram a tomar café, mas não era por causa somente do café. Eu acho que eles tiveram um sentimento de gratidão e de aquela gratidão transformar numa motivação para eles estudarem e melhorar a nota. Né? Então, assim, não foi uma percepção minha, só minha, foi minha, do monitor que trabalhava comigo, porque a gente fala assim, em determinados locais não usa tanto liderança ou não tem. Na verdade, a gente usa o tempo todo, né? Em casa com nossos filhos, se a gente quer passar uma ideia. É fundamental. Então, depois desse dia que o aluno começou a ir, os dois começaram, a mãe veio lá no colégio, veio agradecer o colégio, eles começaram a ter um rendimento melhor. Então, uma sensação assim de gratidão que eles tiveram e a gente assim de conseguir perceber por que aquilo estava acontecendo. Né? Então, acho assim, né, Reginaldo, sempre a oportunidade da gente olhar e servir melhor. Né? Eu acho que quando a gente está nessa posição de líder, e eu sempre, ao longo da carreira, e com certeza você também, a gente, quando está à frente de uma equipe, a gente agradece de ter a oportunidade daquela ali, de estar à frente daquela equipe e poder transformar aquela equipe para que ela atinja o melhor resultado, que ela sinta-se motivada para trabalhar. Né? Exatamente isso, Alessandro. Você vê que coisa bonita, né, cara? Você ter o monitor, ter o olhar clínico, né? Num grupo ali de dezenas de alunos, né? E perceber uma necessidade real, né? Que vai fazer a diferença, que vai fazer com que aquele aluno vá subir níveis, cara, vá desenvolver, quer dizer, vai agregar valor à vida dele. Essa é uma preocupação que o líder tem que ter. Né? Porque, e isso é uma quebra do paradigma, porque a estrutura das empresas foi montada em cima das estruturas das Forças Armadas, que é basicamente ali, nas Forças Armadas, o comandante no topo, o general normalmente, e ali desce coronel, tenente-coronel, major, e via de regra, a interpretação geral é que quem estava abaixo, no nível abaixo, servia quem estava acima. Né? E a quebra de paradigma é essa, não é nada disso. Né?
nós temos que ver qual é a demanda do nosso liderado. O que vai fazer ele desenvolver para, com base nisso, ele poder render o máximo possível, o melhor que ele pode fazer, ele fazer pela equipe. Entendeu? Então, é por aí mesmo. Eu lembrei que você falou, né, a liderança, o pessoal muito autoritário, né, os problemas que podem ocasionar, fez referência ao Platum. Eu até comentei na live anterior um fato que ocorreu num quartel, onde, por uma ação autoritária do subcomandante, de um comandante de companhia, o soldado se revoltou, né, tentou matar o subcomandante, o comandante de companhia, e nessa empreitada feriu os dois, feriu mais um monte de gente e matou inclusive o comandante do batalhão. Não era a intenção dele, mas tomado pela raiva, né, ele executou essa ação e matou alguns integrantes, inclusive civis que trabalhavam no quartel. E tem outros casos tantos. Eu lembro na selva mesmo, situação de um soldado que aloprou por conta de uma situação dessa de autoridade de comandante. E eu lembro do comandante da companhia dele dando voz de prisão e ele virando e falando assim: quem vai me prender? Ele era lutador de artes marciais, né? Ninguém arriscou, meu amigo. Ninguém arriscou. E o camarada guarda veio armada com baioneta calada, carregador pleno, e ele falou assim: pô, vocês vão prender por causa desse cara? Quer dizer, né, perde-se completamente a ação de comando. Eu não digo nem a liderança, a própria ação de comando. É uma situação complexa, né? E não terminou em tragédia, porque o soldado não estava armado. Entendeu? Em outras situações, teve casos também na selva, numas operações reais, do tenente comandante de pelotão ser muito autoritário, e isso daí desenvolver uma situação no pelotão de chegar num ponto do soldado também municiar o carregador, colocar na arma e ir atrás do tenente para matá-lo. E o adjunto foi quem conseguiu reverter. Quer dizer, então não é tão simples, né? Você mesmo comentou com o pessoal, não é simples assim, só dá uma ordem e aí o liderado vai lá e cumpre. Não, gente, não é assim não. Nós temos que respeitar acima de tudo. É como eu falei, temos que gostar de pessoas. Obviamente que na estrutura hierarquizada das Forças Armadas, sim, nós temos uma facilidade. Por quê? Porque o juramento de dar vida, inclusive pela nossa pátria, né, nos coloca numa situação que, desde que a ordem não seja absurda, nós vamos cumpri-la, né, em prol, né, do cumprimento do dever e do cumprimento da nossa missão institucional. Mas não é só isso. O Alessandro foi muito feliz aqui quando ele comentou no início da live, né? Em princípio, sozinho, nós não chegaremos a lugar nenhum, né? E nas Forças Armadas, então, nós conquistamos objetivos, né? Nós fazemos a guerra com as nossas frações, com a tropa. Então, todos precisam de todos. A tropa precisa de comandantes com liderança, com inteligência, conhecedores da sua função, capacitados na sua função, motivados, e os comandantes também precisam da tropa capacitada e motivada, né? Então, sozinho não se chega a lugar nenhum. Pessoal, se tiver pergunta aí, pode fazer, pode mandar pergunta que nós estamos aqui para responder, e aqui é muito tranquilo, eu me sinto muito à vontade, porque o coronel Alessandro, meu grande irmão, o comandante Alessandro também, é um especialista na área. Então, se eu não souber ou não tiver um exemplo prático em mente, com certeza ele vai ter, e nós vamos interagir e trazer o melhor conteúdo para vocês. Manda pergunta aí, gente. Com certeza. Aproveitando, Reginaldo, vamos dar uma passada aqui, mandar um abraço para a Mariana, para o Reserva Fitness, que é de um grande
grande amigo lá de Resende, Wagner, a Graça, que eu já comentei, o Vitor, né? O Vitor serviu comigo em Campinas, lembro bem dele, Cabo Armeiro, excelente militar, está acompanhando a gente aqui, Luana. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta, e eu queria aproveitar, Reginaldo, quando chega nesse nível extremo de desafio de autoridade, muita coisa foi falhando no meio do caminho, né? Porque as pessoas, na verdade, elas têm o seu limite. E quando o líder começa a avançar o limite, o chefe começa a avançar o limite das pessoas, o limite do subordinado, é onde começa a dar problema. Então, assim, tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala assim, um bom muro faz ótimos vizinhos. Né? Um bom muro faz ótimos vizinhos. Na verdade, o que é isso? Todos nós temos nossos limites. Né? Então, quando o chefe começa a atravessar com autoridade, às vezes com a postura incorreta, isso, tanto no ambiente militar quanto no ambiente empresarial, pode chegar nos extremos. E no nosso ambiente militar, o extremo é isso que você comentou, do camarada estar armado e tentar uma agressão e etc. E eu acho também, né, Reginaldo, a gente falando de liderança, não tem como falar sobre isso sem a gente falar de ambiente de trabalho. Nós passamos, em qualquer profissão, maior tempo no nosso trabalho do que na nossa casa. Então, não tem como desassociar o trabalho, a vida pessoal da vida profissional. Tudo é muito misturado. Eu não ligo um chip, agora é o chip profissional. Não, agora é o chip pessoal, eu estou em casa. Não, as pessoas levam problemas de casa para o trabalho e trazem problemas do trabalho para casa. E cabe o líder que está ali perceber essas coisas, porque você vai ter um tratamento diferente, você vai ter uma abordagem diferente, você vai perceber quando a pessoa, às vezes, está no limite. Por quê? A gente tendo essa percepção, você evita um tanto de problemas que poderiam acontecer no futuro. Né? Então, gostar de gente, estudar, ter realmente amor pela equipe. Eu falo o seguinte, tem que amar a equipe, não tem meio termo. Ou é que nem equipe que está com você, a gente tem que valorizar, tem que incentivar, tem que chamar, se precisar, como você falou, um feedback, uma orientação. Exatamente. Mas posicionamento, né, Reginaldo? Exatamente. Hoje nós temos que ter, não tem como o líder ficar em cima do muro. É isso que eu queria chegar. A gente tem que se posicionar. Perfeitamente, Alessandro. Essa questão que você falou do ambiente de trabalho, tanto a questão do ambiente de trabalho harmônico, como o liderado se identificar com a liderança, com o líder dele, isso são duas estratégias vencedoras de um líder. Daquelas 7 que eu falei, 2 são essas, que você já matou a pau. Claro, pessoal, tem um detalhe que também é base da coisa, né? Você está numa equipe, você está cumprindo uma tarefa, uma missão, você tem que saber que tem que atingir aquele resultado. Você tem que cumprir aquela missão. Né? O líder, ele não pode simplesmente deixar de lado a tarefa que ele tem que cumprir, ou que a equipe dele tem que cumprir, em prol da felicidade do grupo. Então, é esse posicionamento que o Alessandro falou. Espera aí, qual é a meta da empresa, a meta do grupo, da equipe, do time? É essa. Ele não pode perder isso de vista. Inclusive, quero dar spoiler não, tá? Mas eu estou conversando com o Medeiros, o comandante Medeiros, o Antônio de Medeiros, e a proposta é, no final do mês, fazer uma live com ele, falando sobre uma analogia das leis do Guerra na Selva com o ambiente corporativo, empresarial, business. Né? Mas só para vocês terem ideia, pessoal, as leis do Guerra na Selva, a primeira lei é: tem iniciativa, pois não receberás ordens para todas as situações. Tenha em vista o objetivo final. Então, líder, você que está aí, você não pode perder o objetivo de vista. Aonde tua equipe, teu time tem que chegar? Qual é a missão que você tem que cumprir? Você não pode simplesmente abandonar isso aí. Tá? Tem que ter isso em vista.
Agora, se teus liderados, por qualquer motivo, estão derivando no cumprimento da tarefa, gente, isso aí é básico. Aí eu falo da importância do feedback. O líder ele tem que se posicionar, chamar o liderado dele e orientar para que ele cresça, desenvolva e siga no rumo correto para o cumprimento da tarefa. Quando você faz isso com assertividade, com amor realmente, se preocupando com o crescimento dele, o teu líder vai falar assim, o teu liderado vai falar assim, nossa, meu líder, ele se preocupa comigo, ele quer que eu realmente cresça. Ele vai encarar diferente. É por isso, pessoal, que eu falo, é de suma importância saber dar um feedback de desenvolvimento. Porque senão você perde o liderado. Tem liderados que não aceitam com facilidade o feedback de desenvolvimento. Tá? Mas o líder não pode se omitir, de forma alguma. Ele não precisa fazer aquele ambiente, né, mórbido para chamar a atenção. E não façam isso na frente dos demais para dar um feedback de desenvolvimento. Isso é erro crucial do líder. Se você chamar a atenção do teu liderado na frente da equipe toda, você vai perder esse liderado. Tem um outro detalhe, pessoal, que o Alessandro comentou aqui também, ali sutilmente, mas que é um dos segredos da liderança. E olha, pasme, uma forma de avaliar um bom líder é quando ele se afasta da equipe dele. Se você, líder, se afasta da tua equipe e a tua equipe mantém o padrão de desempenho, isso prova que você está sendo um líder excepcional. Por quê? Porque você preparou a tua equipe para a tua ausência. No combate nós falamos, né? O comandante nem sempre ele vai estar, inclusive ele pode morrer. Tá, e daí? Se ele perde em combate, a equipe dele não vai cumprir missão? Olha só, isso é tão básico na infantaria do Exército Brasileiro que às vezes a gente esquece. Nós precisamos preparar as nossas equipes para atuarem sem a nossa presença, na nossa ausência. Quando a gente consegue fazer isso, nós estamos sendo líderes extraordinários. E o que nós vemos, na maioria das vezes, é exatamente o oposto. O líder, ele escondendo ali, né, o jogo, as informações, só ele conhece tudo, só ele domina o conhecimento ali das tarefas. Tá ouvindo aí? Acho que deu um... Agora sim, estamos ouvindo. Tá bom. Então, aquilo aí, quando ele se ausenta, a equipe cai um rendimento. Isso é uma prova de que o líder ele não está sendo 100% eficaz, né? Eficiente, eficaz, efetivo, não está sendo de alta performance. Sensacional, Reginaldo. Você comentou uma coisa aqui de feedback, uma coisa que eu acho assim, também muito interessante, quando a gente começa a entender, e a gente tem que separar a atitude da pessoa. Quando a gente vai corrigir, a gente não está levando aquele negócio, é a pessoa que eu estou corrigindo, não. Eu estou corrigindo um comportamento ou atitude. Porque quando a gente mistura quando a gente não mistura o pessoal do profissional, fica mais fácil. Mas normalmente o que acontece? A gente começa a levar para o lado pessoal. Pô, fulano, tal. A gente começa a se perder, por quê? Levou para o lado pessoal, você perde o foco do trabalho, você perde o foco da equipe. Então, assim, não, vou corrigir um comportamento. E a partir dali, vida que segue, cada um tem sua tarefa, seu objetivo, suas metas, e assim fica mais fácil. Quando a equipe entende isso, fica mais fácil. Todo mundo, nós aqui, já fomos corrigidos, já fomos orientados, e quando a gente sabe, consegue perceber quando é uma correção de comportamento ou quando é uma atitude totalmente pessoal. E quando é pessoal,
normalmente a gente tem uma dificuldade de aceitar o feedback e realmente não vai aceitar. Reginaldo, nós tivemos duas perguntas ali na live. São duas, eu vou te passar uma aqui, até da Mariana. Manda. 3 principais características de um líder. Olha aí. Porque estamos daqui a pouco chegando no nosso tempo, né? Para a gente não deixar de responder. Ela falou de características, né? É. Bom. Ela pediu 3, né? Mas se puder elencar 3 assim para a gente responder completo, o que é que você considera? Bom, inicialmente já foi falado aqui. O líder tem que gostar de pessoas, tá? Então é uma característica que é importante desenvolver. Outra característica, ele tem que ser ávido pelo conhecimento, particularmente pelo autoconhecimento, tá? Então é importante também o líder trabalhar isso. Ele trabalhando o autoconhecimento, ele buscando ali gostar de pessoas, desenvolver essas questões das pessoas. Só conferir aqui um detalhe. Tá, perfeito. Essa questão do conhecimento, autoconhecimento e buscar pessoas. Isso daí já ajuda bastante. Agora, essa questão que eu comentei do pilar, né, da estratégia vencedora, ela é importante que o líder observe na perspectiva dele buscar cumprir as metas da equipe. Tá? Então, ele tem que estar comprometido com a equipe. O comprometimento é fase de vital importância. Então, eu diria que esses 3 já são características boas. Mas, olha, eu lembro que outro dia eu fui fazer um levantamento desse com um amigo meu. Nós chegamos a mais de 30 características, né? Comunicabilidade, inteligência emocional, gestão do tempo. Tem milhares de características, na verdade. Mas essas são bem básicas, né? São muito básicas e são importantes que todo líder fique atento. E aqui outra pergunta aí? Outra pergunta do Iago, ele fala sobre como manter a disciplina, né? Quer responder ou eu respondo? Posso falar também. Não, então pode falar. Vamos deixar você passar um pouco e aí, se for o caso, eu complemento. Então, ele perguntou ali como manter a disciplina, né, Reginaldo? E eu considero uma coisa fundamental para mim da disciplina. A disciplina, para mim, é sinônimo de liberdade. E o pessoal, às vezes, acha o contrário, né? Principalmente quando a gente está mais jovem. Não preciso ter disciplina, é uma coisa que engessa. Na verdade, ele fala assim, a pergunta, como manter a disciplina? Então, vou falar um pouquinho dos momentos, né? Quando a gente desenvolve um hábito, um comportamento, né? Isso tem a ver com disciplina. Lá na infância, quando os nossos pais nos ensinam determinados comportamentos e está nos disciplinando, né? Meu pai está me disciplinando. Né? Exemplo, meu filho, todo dia à noite você tem que escovar o dente. Você começa a fazer aquilo sem entender, começa a fazer até que você se torne naquele nível de o competente inconsciente. Você já faz sem precisar pensar. E a disciplina, tem teorias que falam de 21 dias, faz um determinado comportamento. Eu não vou entrar no mérito se está certo, tem estudos que falam mais, mas é como desenvolver um músculo. Né? Então, respondendo aí a pergunta do Iago, é como desenvolver um músculo. Treinamento, repetição, até que a gente torne um competente inconsciente. A gente faz inconscientemente aquilo. Né? Então, assim, disciplina, primeira coisa que eu vejo, considero liberdade. Quanto mais disciplina a gente tem no nosso controle financeiro, mais liberdade eu tenho para planejar uma viagem, mais liberdade eu tenho para adquirir uma coisa que eu estou querendo há mais tempo. Então, assim, é fundamental, né, Reginaldo? A gente tem que fala de liderança e vem uma pergunta de disciplina, mas
tudo tem a ver com disciplina, tudo tem a ver com rotina, com você ter aquele... Os nossos comportamentos são baseados nos nossos caminhos neurais que a gente faz, né? Toda vez que a gente repete um comportamento, a gente intensifica aquela trilha, aquele caminho neural, e aí fica mais fácil. Então, assim, o Iago, né, vai falar, pô, quero desenvolver alguma coisa. Coloca um propósito naquilo. Pô, se eu fizer isso, que bem que eu vou ter? Que aí começa a desenvolver aquele comportamento, e em algum tempo ele passa a ser inconsciente. Você não vai sofrer mais para fazer. Seja uma atividade física que você está planejando, no início vai ser ruim, mas você vai desenvolvendo aquele hábito, desenvolvendo o comportamento, tendo benefício daquilo e as coisas, você começa a se tornar mais disciplinado, né? Então, eu posso dizer, Reginaldo, eu acho que você também, que nós somos hoje mais disciplinados do que a gente era como tenente. Eu acho que até deve ter alguém aqui na sala que serviu comigo na minha época de aspirante e tenente. Tem um pessoal aí mandando um abraço. Eu vi que o Claudinei Wagner entrou, Claudinei. Oh, maravilha. Pô, o pessoal está entrando aqui, legal. O Mário, o Brianese, até encontrei ele esses dias aí, trocamos um papo. Muito excelente. É um assunto sensacional. Meu amigo Reginaldo, nós estamos meio que finalizando o nosso tempo. Sim, sim. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Acho que foi um bate-papo muito legal. A gente falou de disciplina, falamos de pilares, falamos de alta performance, contamos algumas histórias do quartel e como é importante ter uma referência, um líder, né? E a gente às vezes está com carência de líderes no nosso país, precisamos buscar os líderes, né? Cadê os líderes empresariais, líder no esporte? E como a gente falou do Ayrton Senna, né? Não está vindo ainda outra Ayrton Senna para a gente lembrar com carinho e com, né, em vida, não, logicamente, mas queria que você deixasse um abraço aí, uma mensagem para o pessoal que acompanhou a gente hoje nessa noite aí maravilhosa. Tá perfeito, meu amigo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Agradeço aí a presença do pessoal na live. Aí o Claudinei no 35 Pelotão PR, hein, Claudinei? 1999, foi isso, cara? Acho que foi por aí, né? Lá em Juiz de Fora. Olha esse guerreiro. Serviu lá. Pô, tropa de elite, hein, cara? O Wagner é um grande amigo meu, né, de boas épocas. Estudou lá no Colégio Militar de Manaus. Filho de amigos meus também. Bom, então, eu não sei exatamente se foi respondida ali, né, a pergunta da Mariana, entre tantas características que um líder deve ter, né? Eu elenco sempre essas questões do gostar de pessoas, ele tem que ser ético, tem que ser comunicativo, né? Tem que prezar pelo conhecimento, particularmente pelo autoconhecimento, né? Tem que ir atrás disso tudo. Mas o que eu gosto de reforçar sempre é o seguinte, gente, olha só, a base, os pilares da liderança de alta performance. Busquem sempre, como líderes, estratégias vencedoras. Busquem. Existe um módulo de 7 estratégias que fecham o pacote, que já dão uma noção muito boa. Você, com essas 7 estratégias, sua mente já começa a expandir, você já vai buscando mais conhecimentos para desenvolver outras. Tá? Faça todo o possível para que tua equipe seja uma equipe motivada. Identifica o que está interferindo. O Alessandro comentou aqui, poxa vida, seria muito bom que tivesse uma chave, né? E a gente desligasse a casa e ligasse trabalho, desligasse trabalho e ligasse casa. Mas não é assim que funciona, pessoal. Nós trabalhamos com pessoas, gente de carne e osso, gente que tem um coração no peito. Então, nós temos que lidar com várias perspectivas diferentes e entender que tem pessoas que têm uma dificuldade maior de fazer essa separação. E a maioria não consegue separar por completo. Então, trabalhem, identifiquem, conheçam os seus liderados.
No quartel nós falamos isso, né? O comandante tem que conhecer os seus subordinados. São palavras de regulamento. Vejam que estão no regulamento. E pasmem, até para os militares, né? As pessoas às vezes não atentam para isso, os militares não atentam também. Se você pegar o regulamento disciplinar do Exército, pegar ali os artigos iniciais, não o primeiro, o segundo, mas lá pelo terceiro, quarto artigo do regulamento disciplinar do Exército, quando a gente fala de regulamento disciplinar, né, porque foi falado de disciplina, o pessoal pensa logo que é para punir, né? Não, anexo 1 do RDE, onde estão as transgressões disciplinares, vai punir. Gente, não é nada disso. Se você... eu desafio, hein? Desafio. Se eu estiver falando besteira, você pode cobrar. Né? Vocês todos. Você, líder, que está aí nos assistindo. Gente, pega o regulamento disciplinar do Exército, ali pelo artigo 3º ou artigo 5º, é um ímpar, não vou lembrar agora, né? De cabeça, que isso a gente não decora, a gente consulta. Mas você, quando pega o regulamento disciplinar, o regulamento ele fala da disciplina assim, que a relação entre os militares tem que ser uma relação de camaradagem, de lealdade, de amizade. É isso que o regulamento fala. Tá? Então, a disciplina é isso principalmente. Agora, se você faz tudo isso, se você dá um feedback de desenvolvimento, você dá feedbacks positivos, você surpreende tua equipe fazendo coisas boas e mesmo assim dá o feedback de desenvolvimento e o teu liderado ele é insensível, aí não tem o que se fazer. Para o militar, é a aplicação do regulamento disciplinar. E se for um ambiente corporativo, encaminha para o RH e não dá. Infelizmente, tem gente que não consegue se ajustar à equipe. Aí, paciência. Mas não percam o foco, como bem falou a Alessandra. Então, é o outro, né, a outra mensagem forte que eu deixo. Né? Cuidem dos seus liderados. Sirvam os seus liderados naquilo que eles precisam para crescer. Mas não esqueçam das metas da tua equipe. Não esqueçam das metas do teu grupo, do teu batalhão, da tua companhia, da tua bateria, da tua empresa. Tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. O exemplo. Gostaria, mais uma vez, para finalizar, de agradecer ao grande amigo Alessandro pelo convite para a gente falar de liderança. A todos vocês, líderes que participaram aqui da live, que estiveram presentes. E se tiverem perguntas, quem tem meu contato, pode fazer. Não se preocupa, estamos aí para ajudar. Tá? E pode fazer pergunta desafiadora mesmo. Que isso daí é o que faz com que todos nós, né, subimos ali, vamos subir de nível, né? Vamos crescer, vamos desenvolver e vai agregar valor para todo mundo, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um grande abraço. Pessoal, obrigado. Reginaldo, meu muito obrigado também. Um abraço aí para o Jonathan, para o Max, para a Graça. Pessoal, um prazer estar com vocês aqui, a gente falando sobre esse assunto. Reginaldo, agradecer verdadeiramente você ter essa disponibilidade. A gente sabe que está com a agenda cheia, né, no dia a dia de estudo, de trabalho, e a gente teve uma conversa muito bacana aí. Espero que o pessoal também tenha gostado. Então, deixar meu abraço, pessoal, nos vemos. Nos sigam lá no nosso canal de liderança, tanto o meu quanto do Reginaldo, nosso Instagram, e a gente vai ter várias conversas aí sobre esse tema, sobre autoconhecimento humano, alta performance, liderança, tudo para melhorar o ambiente que a gente está.